Você tá estagnado em matemática? Sempre ali na casa dos 25, 28, 30 acertos? Você tenta, estuda e mesmo assim a sua nota não sai dessa casa de 30 acertos nos simulados? Este vídeo aqui é pra você. Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 18 anos eu passei em 13 faculdades de medicina. Óbvio que eu sei de fazer passar em uma. Tirei 159 acertos no Enem 2024. Sou diretor pedagógico da plataforma SAD. E hoje eu tô aqui justamente para te dizer como que você vai melhorar em matemática. Bom, primeiríssima coisa que eu quero te dizer é, eu já estive no seu lugar. Eu já fui aquele cara que travou em matemática e não conseguia subir os acertos. Os meus acertos nos simulados ficavam estagnados. Mas isso durou pouco tempo, isso não durou muito tempo, porque às vezes tem gente que fica 3, 4, 5 meses, às vezes 2, 3, 4, 5 meses nessa pegada. E não é o que eu quero pra você que tá aqui me acompanhando no meu canal e é um inscrito fiel, porque se você não for inscrito e não estiver deixando o teu like neste vídeo, você vai continuar tirando 20 em matemática. Eu garanto pra você, se você tá tirando 30, você vai cair pra 20. Então já vai deixando teu like aí, que a minha praga pega. Mas ó, qual que é a ideia? O primeiro ponto é, você precisa ter um domínio insano da tabuada. Não existe a possibilidade de você tentar tirar 35, 40 em matemática, aumentar os seus acertos, sem ter um domínio categórico, substancial da tabuada. Eu sou medalhista olímpico de matemática e a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é, domine. Se eu te perguntar quanto é 7 vezes 8, você tem que saber na ponta da língua que é 56. Ou se eu te disser, pô, quanto que é 9 vezes 5, você tem que saber me dizer 45. E digo mais, tabuada na ponta da língua é fundamental. E mais fundamental ainda que a tabuada na ponta da língua é saber fazer contas de cabeça. Então imagine que eu te pergunte 7 vezes 8. Você vai me responder, ah, é 56. Eu vou te falar, boa, perfeito. E aí você consegue pegar o 56 e multiplicar vezes 6? Se eu te falar 56 vezes 6, você sabe me dizer que é 336? Você consegue, por exemplo, pegar o 336 e dividir por 4 e me falar que é 84? Você tem essa capacidade de fazer essas contas de cabeça de forma rápida, que nem eu acabei de fazer aqui? Pois é isso que eu preciso de você para conseguir evoluir de forma rápida em matemática. Domínio da tabuada e domínio de contas de cabeça. E lembrando, você está ouvindo isso de um cara que domina matemática brutalmente. Eu gosto demais de matemática. Embora eu seja corretor de redação, eu gosto demais de matemática. É uma das minhas matérias preferidas. Então, bom, você já entendeu aqui a minha pegada com matemática. Porém, além de matemática, além de ter esse domínio muito bom, assim, dos números, de tabuada, você precisa também ter um domínio muito substancial da interpretação. Você precisa saber interpretar muito bem. Interpretar significa, meu caro aluno, imaginar. A capacidade imaginativa, a capacidade de fato conseguir colocar em uma imagem, em uma visualização, o que você está lendo em um enunciado é fundamental para que você aumente a tua nota. Mas é fundamental mesmo, porque às vezes eu tenho certeza que você pega ali para ler uma questão, você dá uma lida e você não entende muito bem o que está sendo dito nela. Você até tenta ali fazer uma conta ou outra, mexer em alguma alternativa ou outra, mas você, assim, no fundo, não sabe do que aquela questão tá falando. Você não sabe o que aquela questão tá te pedindo. É isso, cara. É isso que te mata. Como que você vai acertar a questão se você não entendeu o que ela tá te dizendo? É tão comum isso, bicho. É tão comum. Por quê? Porque a sua interpretação, ela não foi bem treinada. A sua interpretação, ela não foi bem administrada ao longo da tua formação. O teu professor, ele não te ensinou a interpretar. Ele te ensinou a ser, às vezes, até um bichinho treinado que faz ali contas e mexe ali com os números, mas matemática não é isso. Matemática é ter capacidade interpretativa e imaginativa. Uma coisa é você interpretar, outra coisa é você interpretar e imaginar. E como que se faz isso? Boa, manual prático. Então, o primeiro ponto que eu te disse foi tabuada. O segundo foram as contas de cabeça. O terceiro agora é interpretação barra imaginação. E como que se melhora a interpretação e a imaginação? Primeiro ponto que você tem que pensar. Você melhora a interpretação e a imaginação expandindo a sua capacidade de falar em voz alta sobre o que você está lendo com palavras diferentes das palavras que estão presentes no texto. Então, imagine que você está ali lendo uma questão, lendo ali um fragmento de um enunciado. Você precisa pegar aquelas informações do enunciado e transformar em suas palavras, nas suas palavras. Você precisa versar, falar sobre aquilo. Você está entendendo? Você tem que pegar e conversar sobre aquilo como se você estivesse dando uma aula daquela questão. Não adianta você simplesmente ler a questão e falar, ah, beleza. Não, o ponto é muito mais você pegar a questão, entender sobre os cálculos e dar uma aula sobre ela. E falar sobre o que a questão está te dizendo. E eu vou jogar um outro quarto ponto ainda para você evoluir tua nota em matemática. Você precisa necessariamente relacionar a questão com o teu dia a dia. Então, quando você vir um cilindro, um cone, uma regra de 3, uma probabilidade, uma
análise combinatória, você precisa pegar esses conteúdos e falar, ok, e qual é a relação disso com o meu dia a dia? Como que isso se encaixa no meu cotidiano? Como que eu vejo isso no meu daily basis ali, no basal do meu dia? Qual que é a conexão disso com o que eu tô fazendo no meu dia a dia? Você precisa se forçar a tentar pensar isso. Então, quando eu vejo um cilindro, por exemplo, eu vou pensar em um copo, eu vou pensar em um tipo de copo. Quando eu vejo uma regra de 3, eu vou pensar, por exemplo, no preço do álcool e na multiplicação disso. Quando eu vejo uma porcentagem, eu vou pensar num desconto e num acréscimo num produto que eu compro. Quando eu vejo uma análise combinatória, eu vou pensar nas diversas possibilidades que eu tenho de caminhos para ir para minha casa. Quando eu penso em probabilidade, eu vou pensar na probabilidade de chover. E você entendeu? Então, toda a matemática, ela é, sem dúvida, uma ciência, como já dizia Pitágoras, conectada com o teu dia. Ela tem relação, de fato, com o que você está vivendo. Basta você conectar. E um quinto ponto que eu quero te passar aqui hoje, e ó, é lapada de conteúdo. Eu tô te dando conteúdo, conteúdo, conteúdo. E tudo isso você vai aplicar na tua prova. Um quinto ponto que eu quero te passar aqui hoje é que você consiga também pegar essas questões ali que você tá vendo de matemática e refazer os seus erros. Você vai ali aplicar a tabuada, você vai ali aplicar as contas de cabeça, você vai ali aplicar a imaginação, a relação com o teu dia e, quinto ponto, você vai buscar refazer essas questões que você tiver errado. Então fui lá, errei essa questão. Se você não refizer a questão que você errou, não existe a mínima possibilidade de você melhorar. Não existe, você vai melhorar em passos muito largos, muito pequenos, muito curtos, porque você não está refazendo, você não está memorizando, você não está aprendendo os teus erros, que na verdade é o ponto mais importante. Se não houver aprendizado dos teus erros, se você não refizer as questões e não aprender de fato com o que você errou, você continuará na mesmice errando essas questões. Ou seja, é fundamental que você possa refazer as questões que você tiver errado, para aproveitar de fato esse material. E um sexto ponto, é muito importante que além de refazer as questões que você errou, você também monte listas de questões, listas globais, pequenos simulados, ou até faça alguns simulados. Eu gosto muito de indicar, por exemplo, o 2014 terceira aplicação. É o primeiro simulado que eu indico para um aluno meu quando eu estou montando a grade dele de simulados. E como assim para um aluno meu? Eu sou mentor, eu sou estrategista, eu trabalho organizando a preparação do aluno. Então o aluno me contrata, fica aqui comigo frente a frente, né, numa chamada no Zoom, e eu organizo a vida dele. Eu paro, vou organizar tudo que ele vai fazer. Tudo que eu tô te explicando aqui, eu já expliquei para vários alunos meus de mentoria. E vários alunos meus já destravaram o resultado dos simulados, porque sabem o que fazer. E além desses 6 pontos que eu tô te falando, existem vários outros. Mas bom, o ponto é, você vai refazer essas questões e, além disso, você vai colocar listas de questões dos conteúdos que você já viu, né, para que você pegue o domínio disso. Você pega o domínio desses conteúdos e refaça esses conteúdos. Que nem eu estava te falando, para substituir essas listas de conteúdo, os simulados se encaixam muito bem. E o 2014, terceira aplicação, normalmente é o segundo dia de prova, né, que tem matemática e linguagens, normalmente é o primeiro que eu indico, porque é um simulado nível 1, nível básico. Sim, existem níveis dos simulados, e eu mudo o nível do simulado que o aluno está fazendo de acordo com a preparação dele, de acordo com como ele está progredindo. Então eu estruturo uma grade simulado para cada aluno, sim, para cada aluno. Cada aluno tem uma grade simulado. Eu monto uma grade simulado de acordo com o nível do aluno e de acordo com as dificuldades dele. Eu sempre faço uma lista com quais são suas dificuldades e aí, em cima disso, eu vou e monto uma grade de simulado. Você entendeu? Por isso que dá tão certo, porque tem organização, tem estratégia por trás. E aí o aluno vai justamente fazer esse simulado a fim de revisar os principais pontos. E, oitavo ponto, em cima desse simulado, eu vou trabalhar com um mapeamento. Então, mapear os erros dele e para cada erro que ele tiver tido, dependendo do nível que ele estiver, dependendo da fase que ele estiver, da rotina dele, claro, eu vou trabalhar esse erro e eu vou ensinar a ele como trabalhar em cima desse erro. Ou seja, é um papo muito esmiuçado. Eu pego de fato a vida do aluno e organizo de forma detalhada o que ele vai fazer. Eu tô te falando para matemática, mas eu faço isso também para naturezas, para linguagens, para humanas, para redação. Eu sou mentor. Então eu pego a vida do aluno e eu organizo para que ele de fato consiga melhorar em todas as matérias. O que ele não consegue fazer sozinho, eu garanto que ele vai conseguir fazer comigo. E aproveitando já, né, para vender meu peixe, para você que está assistindo até o fim aqui, caso você queira se tornar meu aluno de mentoria,
Ou seja, caso você queira que este que vos fala, cuide da tua preparação, só você clicar no link aqui do WhatsApp, você vai cair direto no meu chat do WhatsApp e você vai trocar uma ideia comigo, eu vou te explicar como que funciona a mentoria, quais são os pacotes, existem 2 principais pacotes, quais são os pacotes, e aí você vai ver se cabe no teu orçamento, na tua realidade, e a partir disso nós iremos começar, eu irei te acompanhar até o Enem 2025 ou até outro vestibular que você vai prestar até o fim de 2025, perfeito? E bom, eu fecho te dizendo 8 pontos então, pelos quais você tem que passar, 8 pontos bem detalhados para você trabalhar em cima de matemática, porque é uma das matérias mais importantes, é a matéria carro-chefe do Enem. Sim, matemática é mais importante que naturezas. Você precisa ter uma boa base em matemática para conseguir ir bem em naturezas. É muito raro quem vai bem em naturezas, quem vai bem em física, quem vai bem em química, sem dominar matemática. Enfim, fecho o vídeo de hoje também te dizendo que, caso você queira se tornar aluno da plataforma da qual eu sou diretor pedagógico, uma plataforma excelente com conteúdo, então tem aula. Antes eu estava te falando de mentoria, a plataforma tem aula, aula de matemática, aula de química, aula de física, aula de biologia. Meu link está aqui na descrição, é só você clicar que você vai cair direto lá. E aí você pode assinar a plataforma, meu link é sempre aberto, a plataforma está aberta pelo meu link. E aí você será recebido lá. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você, uma excelente semana e aguardo o seu contato aqui no meu WhatsApp. Se você precisar de algo, eu estou à sua disposição. Fique com Deus.